Mateus 18, do versículo 21 ao versículo 35, que diz assim, em nome de Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: Tenham paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar o coração a seu irmão. Bom, a parábola do servo impiedoso, ela não precisa de muita explicação, né? Jesus deixou bem claro o que ele queria nos ensinar aqui, sobre o perdão. Lendo, a gente já percebe que o Senhor é o nosso Deus. Nós somos os servos a quem devemos uma dívida, ou devíamos. E os nossos conservos, o conservo é aquelas pessoas quem nos devem, os nossos devedores. Mesmo essa parábola sendo muito clara no que ela quer nos ensinar, por vezes a gente não consegue entender a seriedade de perdoar. Bom, para entender o que é o perdão, a gente vai lá no dicionário, que resumidamente ele fala assim: é a remissão de pena, ou dívida, ou ofensa. Mas o perdão também é sinônimo de perder, abrir mão de um direito de cobrança ou deixar de cobrar uma dívida. O perdão, ele também pode ser definido como uma escolha ou a escolha de seguir o mandamento. O perdão, ele de fato não é um sentimento. Porque, pense comigo, se a gente for perdoar de acordo com o que a gente sente, a maioria de nós aqui iria morrer sem perdoar muitas pessoas. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Então, o perdão não é o sentimento, mas a escolha de perdoar. O perdão é uma escolha. E quando a gente faz essa escolha de perdoar, nós escolhemos libertar aquela pessoa a quem nós tinha uma dívida com a gente, de pagá-la, de nos dever. Nós basicamente estamos falando: você não me deve mais. Fique em paz, você não me deve mais. Quando a gente perdoa, a gente liberta aquela pessoa que nos deve de nos pagar de volta. A gente liberta aquela pessoa que nos deve de ficar constrangida. A gente liberta aquela pessoa que nos deve da culpa. E a gente também se liberta. Quando a gente perdoa, a gente se liberta de sentimentos. Veja bem, o perdão não é um sentimento, mas quando a gente escolhe perdoar, a gente se liberta de sentimentos ruins. O perdão... Então, se o perdão não é um sentimento, como que nós temos a paz após o perdão? Irmãos, nós primeiro precisamos declarar o perdão no nome de Jesus, para que o processo da cura do perdão seja feito em nós. Quando a gente fica doente, a gente primeiro se cura para depois declarar a cura no nome de Jesus? Não, a gente primeiro
Declara a cura no nome de Jesus, para que a cura venha. E bem assim é como o perdão. Nós precisamos declarar o perdão ao nosso irmão no nome de Jesus, para que o processo de cura se inicie no nosso coração. Porque se formos depender dos nossos sentimentos humanos e falhos, provavelmente nós nunca iremos perdoar alguém. E não tem como falar de perdão sem falar de amor. E sem falar de mandamento. Lá em Mateus, no versículo 22, do 36 ao 39, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja bem, a gente não pode falar de perdão sem falar de amor ao próximo. E, como a gente viu, o segundo maior mandamento é amar ao nosso próximo. E, detalhe, como a nós mesmos. Quando a gente erra, muitas vezes, a gente não tem autopiedade. A gente não tem... a gente não fica se lamentando e tentando justificar o que a gente fez, autocompaixão. Ai, eu errei. Ai, aquela pessoa está brava comigo, mas ela não entende por que eu fiz aquilo. Ai, ela não entende a motivação que me levou àquilo. E quando o nosso irmão peca contra a gente, faz algo que nos machuca, nós não temos essa mesma piedade e essa mesma compaixão com o nosso próximo. Sendo que o segundo maior mandamento que Jesus nos deixou é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, por que por vezes nós temos autocompaixão e autopiedade e quando precisamos perdoar e termos compaixão e piedade com o nosso próximo, nós não praticamos isso? Por isso que o perdão e o amor, eles andam juntos. É necessário você amar para perdoar, mas também é necessário perdoar para que você consiga amar ao seu próximo. Perdoar é entender o Evangelho. E perdoar é uma lembrança de que também somos pecadores. É uma lembrança de que assim como aquela pessoa errou com você, assim como aquela pessoa, ela... te machucou, você também já machucou outras pessoas e vai continuar machucando porque nós somos humanos e nós somos falhos. E é da nossa natureza ser falho e machucar os outros. Então, o perdão é uma lembrança de que nós também somos humanos. E a gente falando de amor, é tão difícil a gente entender ultimamente porque nós vivemos um tempo onde o amor está se esfriando. Onde é difícil a gente entender o amor. Na igreja mesmo, quantas vezes nós não vivemos de picuinha, nós não vivemos de coisas de passado, de remorso, porque nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, nós não conseguimos ter compaixão e piedade do nosso irmão. E assim como na igreja isso acontece, a falta de perdão também acontece conosco lá fora. Por muitas vezes, alguém do nosso trabalho, alguém do nosso convívio, nos machuca, nos fere. E nós não conseguimos perdoar aquela pessoa porque a gente acha que... Às vezes você pode falar assim, você não sabe o que ela fez comigo. Ai, porque aquela pessoa, ela tentou me derrubar. Aquela pessoa tentou tentou pegar o meu trabalho, tentou pegar o meu cargo. Irmãos, quando a gente fala de perdoar os de fora, a gente também fala de evangelizar. Quando a gente perdoa a pessoa que nos magoou lá fora, nós também estamos evangelizando aquela pessoa. Porque como que aquela pessoa vai levar? Ela fez tanto mal para você, ela te machucou e ela te feriu. E você perdoa ela e ela vai ficar tão constrangida com o amor. Ela vai falar assim, nossa, eu machuquei aquela pessoa e agora ela me trata com amor. Ela me trata com compaixão, com piedade. O que será que tem de diferente nela? E assim, por muitas vezes, o Espírito Santo leva o Evangelho até aquela pessoa por meio do perdão.
Por isso que é importante que perdoemos quem nos machucou também lá fora. Falando de perdão, às vezes a gente acha que não vai conseguir perdoar. Às vezes você está ouvindo o que eu estou falando aqui, aí você está falando assim para mim, ai, ela não sabe o que aconteceu comigo. Ela não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Ela não sabe o quão difícil foi o que eu passei. Mas aí, irmãos, a gente tem um lembrete. O nosso lembrete é que assim como o nosso irmão nos machucou, o nosso irmão nos feriu, e nós devemos perdoar, assim o Senhor nos perdoou. Assim o Senhor morreu por mim e por você, para que pudéssemos ser perdoados. O Senhor morreu por aqueles que o machucaram. Morreu pelos nossos erros que Ele sabia que cometeríamos. E quando a gente fala que, não, eu não sei, ela não sabe o que eu passei, a minha dor é muito grande, a gente tem que lembrar que não existe dor maior do que a que Jesus passou numa cruz por mim e por você. Então, toda vez que você sentir dificuldade de perdoar, lembre do sacrifício de Jesus. Jesus te perdoou. Jesus perdoou do pecado que Ele sabia que você cometeria, você nem cometeu e Ele já tinha te perdoado. Quando ficar muito difícil, lembre-se que o Senhor morreu numa cruz, sofreu por mim e por você. Por isso, esse é o maior exemplo. Quando Jesus estava crucificado, Ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até no momento de sofrimento, Jesus escolheu perdoar. Até no momento de sofrimento, Jesus nos ensina a importância do perdão. Sem perdão, é impossível adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quando a gente abre lá em Mateus 5, Mateus 5, do versículo 23 ao 24, diz assim: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Aqui Jesus está falando que o perdão vem antes da adoração. Por quê? Irmãos, vocês já tentaram vir aqui adorar com o coração pesado? Com o coração dolorido? Eu já. E eu confesso que foi muito difícil. Eu não conseguia estar 100% entregue porque o meu coração estava preso naquela dor. E por isso que Jesus nos deixou esse conselho de, se você estiver com alguma pendência com o seu irmão, vá e reconcilie-se com ele. Depois volte, adore e apresente a sua oferta. Um coração sem perdão é um coração pesado. E não tem como chegarmos diante de Deus e render graças sem o arrependimento do perdão. Por isso que antes de você pensar, eu vou fazer meu devocional hoje, eu vou orar. Irmão, lembre-se daquela pessoa com quem você tem uma dívida ou que tem uma dívida com você. Chegue nela e fale, irmão, me perdoa em nome de Jesus. E se você é a pessoa que precisa perdoar, liberta essa dívida no nome de Jesus. E fala, e declare para o Senhor que você perdoou aquela pessoa no nome de Jesus. Ofendeu, peça perdão. Se você está magoado, não espere um pedido de perdão. Porque o perdão de Deus é condicional ao nosso. No Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. O assim como é uma condição
Jesus está falando, assim como eu vou te perdoar, assim como você vai perdoar o seu irmão. Então, como que nós vamos diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa? Sendo que nós não conseguimos liberar perdão para aquele irmão que tem uma dívida conosco. Não perdoar, Jesus já deixou lá no final da parábola. Ele falou, e Jesus terminou dizendo, é isso que meu Pai está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. Assim como o Senhor jogou o seu servo, que não perdoou o seu irmão, aos torturadores, o Senhor não vai nos perdoar se não liberarmos perdão ao nosso irmão. É uma condição, O perdão do Senhor é condicional ao nosso perdão. Perdoamos para lembrar que somos pecadores. E quando não perdoamos, esquecemos que Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Nós esquecemos qual é o nosso propósito aqui. Quando nós não perdoamos, às vezes a gente pensa, eu sou melhor que tal pessoa, eu sou melhor que ela porque ela fez isso comigo. Mas nós nos esquecemos que também somos falhos. E como eu falei, às vezes a tua dor é tanta que você está pensando assim, ela não sabe o que eu passei. Irmãos, às vezes eu realmente não sei o que você passou. Mas Jesus sabe o que você passou. Jesus sabe tudo o que aconteceu na tua vida. E se estiver difícil de perdoar, chegue a Ele. E peça um coração igual ao dele. Peça um coração perdoador, assim como o do Senhor. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos perdoa. E quando o Senhor nos perdoa, Ele passa uma borracha no nosso passado. Assim também a gente tem que fazer com os nossos irmãos. Porque quantas vezes a gente não perdoa o nosso irmão que fala, eu te perdoo em nome de Jesus. Aí, por trás você fica, aquela pessoa fez isso para mim. Eu perdoei, mas aquela pessoa fez aquilo para mim. Eu perdoei. Aí chega um novo convertido, você chama, cuidado com aquela pessoa ali. Um dia ela fez isso aqui, aquilo ali para mim. Mas vocês se perdoaram? Perdoamos, mas ela é perigosa, cuidado. Irmãos, quando a gente perdoa, a gente liberta a pessoa da prisão, da dívida que ela tinha conosco. E quando você faz essa promessa de libertar a pessoa da dívida, você não pode voltar atrás. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua o tempo todo, né? Com fofoca, com as coisas. Mas quando a gente perdoa, a gente tem que tomar cuidado para não quebrar uma promessa que a gente fez. E assim como não devemos ficar gerando fofoca, picuinha, nós também não devemos ficar lembrando ao nosso irmão que ele tem uma dívida com a gente, que ele já teve. Eu perdoei você, mas lembra que uma vez você fez isso para mim, né? Então, não. Perdoar é passar uma borracha no seu passado. Como eu falei, o perdão é como se libertar de uma prisão em que você e a pessoa que está em dívida com você estão. O perdão, você se liberta de rancor, de raiva, de tristeza, de dor. Falei, o perdão não é um sentimento, mas o Espírito Santo, ele trabalha para que esse sentimento de paz chegue até você. Então, quando você perdoa, você se liberta disso, desses sentimentos ruins. E você liberta o seu irmão do constrangimento também. Por isso é importante cuidar com o que fala, porque você libertou o seu irmão desse constrangimento. Às vezes não, quase sempre a gente gosta de culpar o inimigo pelos nossos erros. A gente gosta de colocar a culpa no inimigo. Às vezes você fala, eu não consigo perdoar porque o inimigo tá... eu não consigo fazer isso. E, irmãos, às vezes a culpa é somente nossa, da nossa natureza. Às vezes somos nós que não estamos usando dos frutos do Espírito. Somos nós que estamos distante de Deus. Somos nós que estamos distante da palavra. E para vocês terem noção de como a falta de perdão é nociva, ela não te mata só espiritualmente, mas ela te mata também emocionalmente e fisicamente. O rancor é tão nocivo que ele aumenta os hormônios da adrenalina,
aumenta os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Ele faz você dormir mal, e quem dorme mal e vive menos. Ele aumenta a sua pressão, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a sua glicemia. O perdão, emocionalmente, nos traz sentimentos de raiva, tristeza, dor, rancor. Emocionalmente, ele pode trazer uma depressão, pode gerar problemas emocionais. Ou seja, quando você guarda o perdão, você não está morrendo apenas espiritualmente, mas sim emocionalmente e fisicamente. Isso é cientificamente comprovado, que o rancor mata. Irmãos, o perdão libera e o perdão cura. E assim como Jesus morreu por mim e por você, para perdoar uma humanidade inteira, nós também devemos perdoar o nosso irmão a quem está nos devendo. Nós precisamos perdoar. Se estiver muito difícil de você liberar perdão para aquela pessoa que te fez muito mal, peça um coração perdoador igual ao do Senhor. E não deixe para perdoar amanhã. Liberte essa pessoa no nome de Jesus dessa dívida que ela tem com você. Irmãos, quem perdoa é quem entendeu o Evangelho.